Minha gente, meu boa tarde para todos e todas. Hoje nós temos aqui para preceptoria, que é da interassistenciologia. É a tarefa do esclarecimento interdimensional, ou para-TARES, desenvolvida pelos amparadores extrafísicos de função ou para preceptores, na busca da atualização da lucidez ou a recuperação dos cons magnos quanto ao conhecimento essencial das consciências intermissivistas ou cognopolitas sobre as autoproex, no caso, Max Proex. Agora, a autovivência do estado vibracional profilático, o emprego da sinalética parapsíquica da consciência em base cosmoética, os bastidores da vida intrafísica, o condicionamento parapsíquico no soma novo, a antecipação da autolucidez por meio do parapsiquismo, as interseções cosmoéticas, o monitoramento extrafísico, a educação de origem extrafísica, a para-aprendizagem, o amparo antecipado de função, a coadjutoria extrafísica, o max-mecanismo interassistencial multidimensional atuando em favor da mini-peça consciencial, as lições privativas da extrafisicologia, os ensinos privativos da parapercepciologia, as aparições particulares de consciex no período infantil, as mensagens extrafísicas na base da adolescência, na fase da adolescência, a assistência pessoal do amparador na maturidade da consciência, as projeções conscienciais vexaminosas, as excursões paracientíficas ou paratécnicas, as lembranças da autoparaprocedência, a central extrafísica de energia. Tem uma série de considerações das logias, e nós falamos aqui que a parapreceptoria dos amparadores extrafísicos de função jamais foi tão intensa quanto no terceiro milênio, em função do desenvolvimento dos trabalhos assistenciais das Reurbecs, as reurbanizações extrafísicas. Você é beneficiado pela assistência dos parapreceptores? Em qual nível de parapreceptoria? Na INVEX, na TENEPS, na UFIEX, na PROEX, em geral? Eu quero dizer para vocês que na parafatologia está lá, parapreceptoria, tem uma letra trocada, eu já vi aqui. O original parece já estar corrigido. Agora, quero dizer para vocês que esse verbete tem 31 logias e 5 máximos. A nossa amiga Rosa vai ter que rebolar para ver o que ela vai poder incorporar alguma coisa aqui. Não tem nada que falta mais 3. Tem alguns que faltam 4. Se ela quiser aumentar, tem que ser por aí. Agora, você pode falar, Rosa. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse, lá na principiologia, princípio da inseparabilidade maxi-proexológica. O princípio da inseparabilidade maxi-proexológica. O caso é o seguinte, por exemplo, você fez um curso intermissivo e você tem lá uma tarefa para cumprir, que é uma maxi-proex, uma proex grupal. Se ela é de grupo, não dá para você desempenhar essa tarefa sozinha. Agora, o grupo que nós estamos falando é de consciência. Porque grupo sempre tem, se você for colocar consciência com consciência. Mas o que nós estamos falando aqui é consciência. Então, vamos entender. Você, por exemplo, você está participando aí de vários grupos, não é isso? Isso é a Max Proex. Agora, é uma inseparabilidade. Como é que você vai ter uma Proex grupal só você? Você, se era assim, você não é mais. Se a política tinha te levado a ter qualquer autocracia, hoje você não tem mais ambiente no seu micro-universo consciencial para fazer isso. Então, veja, você está ou não está dentro da inseparabilidade? Mas então, quando a pessoa não consegue ficar, por exemplo? Ela não consegue porque ela já descartou, ela foi para acostamento, perdeu a chance, enfiou o pé na jaca, explodiu com tudo. Entende?
E se a pessoa tem uma grande tarefa, se ela tem uma tarefa pequena, é mais fácil dela sair. A tarefa pequena, ela é sempre pequena, né? É mais fácil ela sair, né? E outra coisa, é individual. Por exemplo, o que seria de mim para fazer qualquer coisa que eu estou fazendo sem vocês? Nada. Não ia adiantar nada, eu dependo de vocês. Agora, alguns aí também dependem de mim. Esse aqui é o bom. Esse ponto final eu gostei também, porque tomei um alento, um hausto de vida. Então, veja, Max Proex significa grupalidade. Grupalidade significa trabalho em conjunto. Trabalho em conjunto tem que trabalhar, né? Não pode separar. Se nós precisássemos de Max dissidência, tudo bem. Mas aqui, como é que nós vamos arranjar Max dissidência a partir do curso intermissivo? Está difícil. Uma pessoa que fez um curso intermissivo mais avançado, ela não pode ser Max dissidente daquele que fez um curso primário. Então, a inseparabilidade, mais uma vez, ela se impõe. Nós vivemos, então, o primado da inseparabilidade do grupo evolutivo. Tem lógica? Faz sentido? Então, Dom Arlindo. Vou erguer um pouco. Volta a parafatologia, a quinta linha. Eu queria saber se é um amparo antecipado de função, ele acontece em que situações? O amparo antecipado de função é a hora que vocês receberam na pré-ressomática muita assistência. Pré-ressomática. Antes de vocês aparecerem aí. Esse negócio tinha que apertar melhor, né? Não tem outro, né? Melhor, né? Hein? Tá igual esse, né? O jeito aí é arranjar aí uma... Tá bom. Sabe, uns esparadrapos. É o jeito. Mas olha, a pré-ressomática. Na pré-ressomática? A última etapa sua na última intermissão. Você recebeu amparo. Isso foi um extra, um pós-fácil do seu curso intermissivo. Isso é o amparo antecipado de função. Agora, outra... Que você está exercendo a função aqui. Tá certo? Você se preparou mais lá. Agora, a parte final, muita gente aí recebeu colher de chá, uma carreta de chá. Esse antecipado é só nessa situação de Não, tem muita coisa. Pensa aí, tem outras coisas. Pode ter outras coisas. Agora, na sétima linha, sim, aí você tem lições privativas, depois ensinos privativos. As lições privativas e os ensinos privativos. Vocês tiveram. Teve gente aqui que teve evoluciólogo que levou a pessoa, a consciência, até para outro planeta, para ver como é que era. Para ver como é que eram as coisas. Mas esse privativo é de assim, individual ou pega várias? Pode pegar várias. Preceptoria. Mas é uma pessoa. Preceptor é assim, 1, 2, 3, 5, no máximo. Pode ser mais de O Vicente Lopes Pérez dava aula para mim, no máximo eram 5 alunos. Quase sempre nós éramos 2, 3 só. 5 horas com ele toda manhã. Isso é preceptor. Entende? Por exemplo, preceptor do príncipe. Tem 3 príncipes lá. 3 filhos do rei. Tem um preceptor que dá aula para os 3, só eles no palácio. Entende? Correto. Agora, outra dúvida. Bom, no estrangeirismo aqui, a potencialidade do paramicrochip, eu sei, você já explicou que isso potencializa o contato com... Sim, agora os tipos, a natureza, a aplicação, cada um tem a seu, tem que examinar. Esses detalhes são cada um individuais. Né? Precisa ver o que cada a pessoa vai fazer. É um caso. Se ela mereceu receber aquela colher de chá, ou a carreta de chá, né? Mas, você pensou uma carreta cheinha de folha de chá? Mas fundamentalmente, pelo que você explicou de paramicrochip, que ele potencializa esse contato com ele. Não, e ele predispõe. Ele predispõe a sua manifestação posterior. A maioria dessas coisas aqui, eu reconheço que eu recebi. Estou falando muita coisa aqui comigo. Agora, igual a maioria de vocês.
Uns mais, outros menos, a maioria está aí. E tem para-microchip aqui entre nós? Tá falando? Sempre tem, né? Se de né? Tem que desenvolver. Viva o Estado vibracional. Tá, obrigado. Tá. Então, Ieda, adelante. Professor, na terceira linha da parafatologia, o condicionamento parapsíquico do soma novo. Você pode falar um pouco mais? Deixa eu ver onde é que está. O condicionamento parapsíquico no soma novo. O caso todo é o seguinte. A maioria aqui fez o curso intermissivo pela primeira vez. Então, todos os retrocorpos, retrossomas que haviam, eles eram inferiores em matéria de trabalho, de manifestação, de função, de aplicação. Então, pela primeira vez você está tendo um corpo que você está tendo mais iluminação mental, consciencial, autoconsciência, lucidez, para fazer o processo do ponto de vista evolutivo, cosmoético, prioritário. Então, como é que fica? É um condicionamento parapsíquico no soma novo. Como é que você se condicionou? O seu corpo atende bem o seu trabalho proexológico? Pensa nisso. Eu, por exemplo, eu fiz muita besteira, né? Aos 28 anos, ter infarto, por causa do workaholismo, eu errei. Mas eu consegui recuperar. 28, isso faz quase 50 anos. Eu já dobrei o meu tempo de vida, a longevidade, sabe? Então pensa, cada um aqui tem que ver o que está fazendo. Esse é o motivo que eu cuido muito do meu corpo, vocês olham aí. Eu observo tudo quanto é detalhe, o que eu como, onde eu estou, de que modo, a roupa que eu tenho, minha organização. Eu aprendi. Aos 28 anos, não, eu era o rei do cosmos, achava que era capaz de tudo. Meu corpo não aguenta. Matéria não aguenta a consciência. No nível que nós estamos, se você exagerar, você se mata. É um suicídio ou lento ou é uma eutanásia que a pessoa vai cometer. E eu tive quase fazendo isso sem querer, né? A intenção não era essa. É tanto que a hora que eu vi que teve gente que me alertou e eu senti os negócios em mim, já conhecendo medicina, já conhecendo odontologia, já conhecendo a fisiologia humana, eu mudei tudo de uma hora para outra. Isso eu sempre fui mais ou menos tendente a ter uma índole de mudança rápida, sabe, do bloco. Eu saio rápido e já mudo tudo, de uma hora para outra. A maioria dessas observações que fazem aqui, eu dou às vezes o conta, mas eu chego em casa, vou ponderar. Muitas delas eu admito depois. Eu ponho lá no original. Muitas condições assim, só de acréscimo, essas eu ponho. Quero nem saber. Mas tudo eu pondero. E como eu tenho uma boa memória, e eu faço sempre a revisão no mesmo dia, eu não sei nem de anotar isso. Sempre eu reviso, a hora que acaba aqui, eu levo para o computador para ver como é que está o original. Então a maioria eu admito. Quer dizer, eu mudo de bloco rápido. Está entendendo? Sim. Isso me ajuda. Isso eu aconselho para vocês todos. Tem muita gente que não muda de bloco, ainda está com aquele retrossoma da vida anterior. Quando essa consciência não tinha curso intermissivo, não tinha responsabilidade do curso intermissivo de uma ProEx. Então, vivia ao Deus dará, ao Léo, com toda a anarquia. Entende? Hoje já não é mais assim. Não se permite isso para nenhum de nós mais, não há mais ambiente para isso. Entendi. Então, Urubu Serva, voltando aqui, o condicionamento parapsíquico no soma novo. Você acha que a sua consciência está bem assentada nesse corpo que você tem? Não sei, vou ter que pesquisar. Não posso dizer nada. Você é uma pessoa que deve ter pensado muito nisso, porque você raciocina mais que a média. Ela está sempre pensando. Ela é uma pensadora técnica. Professor, outra coisa na frase enfática, Sim. Na última linha, eu gostaria de entender um pouco mais como é que são esses trabalhos assistenciais das Reurbexes. Isso aí seria bom você ver lá no Homo Sapiens Reurbanizados. É muito material que tem lá. Sim, mas só você ver e dar uma panorâmica. Para você entender bem, vai pegando aquilo que você viu que é da reurbanização. É muita coisa que tem no livro.
Mas a minha dúvida mais é no sentido assim, a gente acaba ajudando mais extrafisicamente nisso do que propriamente no intrafísico. Não, você ajuda mais intrafisicamente. Aqui é mais intrafisicamente. Que a maioria da gente, nós ainda não temos gabarito, competência para estar ajudando muito extrafisicamente. A gente só começa a ajudar mais extrafisicamente para valer quando você tem o OFIEX. Só a partir da UFIEX, então. Porque aí você já está mais para lá do que para cá, né? Naquele momento que você trabalha. E quase sempre se dá já na última, o terço final da vida humana. Entendi. Enquanto isso, fica só fazendo a preparação. Agora, vê se isso faz sentido para você. Se tem significação. Tá certo? Tá certo, obrigada. Dom Roberto. Você fala aqui das mensagens extrafísicas. As mensagens por meio da sincronicidade, que geralmente os amparadores usam para reforçar alguma ideia. Essas que são as mais fáceis que tem, que aparece mais, que não precisa de fazer uma telepatia direta dentro do processo do parapsiquismo, da mediunidade, de qualquer modalidade de manifestação parapsíquica. Então, esse recurso é mais pela dificuldade ou mais porque ele é... Não, é mais palpável, visando o grupo. Pensa no grupo. Essa você não pensou. Uma pessoa às vezes recebe aí uma colher de chá e não, ela pensa que é para ela, não é. É para ela e para o grupo. Sim. Ela está representando o grupo, ela tem que ter responsabilidade disso. A parapreceptoria tem muita coisa grupal. Grupo de carnalidade. Mas o fato de usar esse recurso, mais do que, por exemplo, a telepatia, seria mais em função... Não, em função da limitação ou mais... dificuldade da transmissão telepática a partir do soma das pessoas. Da consciência. Então é isso. O problema todo é esse. A partir da consciência... Tem alguma lógica, não tem? É isso. Na parafatologia, linha 7, é mencionado que na infância a criança tem aparições de consciência. Na linha 8, menciona as mensagens extrafísicas. E na maturidade, a assistência pessoal do amparador. Pode explicar de maneira mais ampla sobre essa diferença de parapreceptoria? A primeira coisa é o seguinte. Na infância, a gente tem a aparição do processo para encaminhar a pessoa para ela não ser vítima de assediadores. Agora, isso aqui transcende essa condição que as crianças às vezes arranjam um amigo invisível. Esse negócio do amigo invisível tem muito caso nisso. Há assédio, pode ter amparo, pode ser real mesmo, pode ser invencionista da criança que foi induzida pela sugestão de um colega, de uma colega. Isso tudo tem. Agora, o que se passa? A criança, principalmente até os 7 anos, ela ainda não está bem sintonizada com o corpo. A consciência, às vezes, ela é meia consciex e meia consci, mas ela não é semiconsciex. Ela tem isso do ponto de vista elementar, rudimentar, que está começando a crescer. Então, isso é um senhor problema para a criança. Agora, eu sei dessas coisas todas porque eu passei por isso. Aos 3 anos eu já falava as coisas, eles riam de mim. Depois os fatos foram a meu favor, todo mundo começou a me dar mais atenção. Mas vocês sabem, a cultura que havia naquela época, adulto não conversava com criança. Quando falava com criança, era na linguagem da criança. Eles nunca imiscuíam uma coisa, juntavam uma coisa com outra. Eu chamava meu pai e minha mãe de senhor, de senhora, etc. Isso era a educação que a gente tinha. Era o jeito que era. Agora, com isso, os processos, por exemplo, das aparições de consciência, eu tive muita ajuda disso. No meu caso, agora eu vejo a opção de gente assim. Agora, as mensagens extrafísicas, na maturidade, assistência pessoal do amparador. Isso aí, com o tempo, a pessoa vai desenvolvendo o parapsiquismo. Isso aconteceu também comigo. Eu, na minha condição aqui de cobaia, justamente essas coisas todas eu passei por isso. É o que eu estava falando. Nesse assunto aqui, a maioria do que eu estou falando, eu passei por isso. Eu sei detalhes incríveis, mas que diz respeito à minha pessoa. Cada um aqui tem que estudar os seus, como é que for. Que nem todos eles são iguais.
Agora, o que se passa? Assistência pessoal do amparador. Isso a gente tem até hoje, né? E é na maturidade que ela pode se consolidar mais, porque já há um processo de convívio, um confia no outro mais, há uma interatividade muito profunda e funcional entre a consciência e a consciência amparadora. E com isso, então, a coisa melhora. Agora, sobre o problema, por exemplo, das mensagens extrafísicas. A mensagem de todo jeito, não é só psicográfica ou psicofônica. A mensagem de todo tipo. E às vezes elas são indiretas, porque às vezes não é que você não capta a mensagem da consciência amparadora, não, você capta. Mas naquele momento evolutivo, você está tão envolvida com uma ideia que você quer desenvolver, que as comportas estão fechadas, não dá para vir a mensagem do amparador para você. Por isso que é que tem aquilo que eu chamo, como é que chama lá? Pós-fácil dos originais, que são dos processos sérios. Porque às vezes lá, enquanto está quente que você está trabalhando, ele não encontrou o meio de mandar mensagem. Estava bloqueado. É como se o telefone, o celular, desligou temporariamente. Agora, a hora que acaba aquilo, ele fala assim, ó, faltou isso. Ele dá o pós-scriptum da situação. É o pós-fácil, como eu chamo. O pós-fácil daqueles originais, da sua pesquisa. Isso aí é um fato. Essas coisas acontecem. Agora, o que se passa? A parapreceptoria, então, aqui nós estamos vendo, na infância, na meia-idade e na maturidade. Ela acontece. Essa parapreceptoria. É aquilo que eu falo, os pseudo-mortos estão cada vez mais governando os pseudo-vivos. Quer dizer, as consciências têm muita influência sobre as consciências. O mal é que nessa escola nossa, quem está mandando são os alunos marginais, por enquanto. Então precisava dar um jeito de colocar a escola na frente do hospital. Mas primeiro, tem que colocar esse povo todo e tratar no hospital. Por isso que hoje a Terra é um hospital. Nós vivemos um período de contradições, um período de, vamos dizer, uma série de coisas inconvenientes, com incoerência, paradoxos. É o período de transição que a gente vive. Eu vou falar sobre isso aqui daqui a pouco. Agora, eu não sei, parece que, pelo menos eu dei uma ideia aqui do nosso amigo que perguntou sobre a preceptoria nesses vários períodos da vida física. Mas então, pode falar. Bom, professor, continuando aí a pergunta, fiquei com uma dúvida. Na adolescência, quem passou assim, por alguns desvios aí, como que consegue perceber se houve essa parapreceptoria ou não? Olha, aí é a pessoa que tem que ver, Camilo, porque isso é difícil. Primeira coisa, na adolescência, a pessoa não é nem vegetal e nem gente. Ela ainda está procurando assentar. Então, ela tem uma doença que só cura com o tempo. Entende? A hora que ela amadurece. Por quê? O corpo ainda não está constituído. O cérebro ainda não é 100% consolidado. Entende? E só começa a ficar 100% mesmo, melhorzinho, aos 26 anos. Então, a pessoa que está na adolescência só vê ali, ó. Quanta adolescência que não tem, você examina lá como é que é. Onde é que está? Nós temos aí. Tem um lugar, não está aqui. Mas é só olhar os tipos de adolescência, pré-adolescência, pós-adolescência. Isso aí é um problema. Agora, ó, todo mundo, Camille, tem pecadilhos mentais nessa época. Pecadilhos da adolescência, que eles chamam. Pecadilhos da juventude. Pecadilhos da mocidade. Isso aí é frase internacional. Mas como que a gente poderia fazer uma análise, né, desse passado? O que a gente poderia analisar para ver se tinha, se não tinha? Por exemplo, o que é que você andou abusando? Você andava, por exemplo, assim na beirinha do prédio lá em cima? Você caía na água, no lugar que tinha tubarão? O que é que você fazia? Você chegou a matar esquilo a hora que você viu? Só para ver como é que ele morria? Isso tudo... Essas coisas precisa de ver. Tem um quadro que fala sobre o anjo de guarda. Então aparece um anjo de guarda com asa e tudo, e duas crianças na beira do abismo. Está entendendo? É aquilo.
Essa é que é a preceptoria, assistência infantil e da adolescência. Agora, é você que tem que ver. Quais foram, por exemplo, não precisa me falar, mas pega no seu laptop e começa a lembrar todas as grandes crises técnicas sérias que você passou até, por exemplo, os 18, 19 anos. Tudo aquilo que você evitou e tudo aquilo que você caiu. As bobagens que aconteceram. Onde é que você errou? Aquele negócio que a gente fala, né? Mãe, onde eu errei? Você está entendendo? Anota isso. E vê se ali teve aquela intervenção salvadora, providencial, na hora que precisava. Porque às vezes a criança, ela abusa, né? Ela faz coisas difíceis, ela abusa. A risco-mania, então, de uma criança é bem diferente da do adulto. Ela não sabe o que está fazendo. Se ela fica excitada, tudo é possível acontecer. Por isso que criança tem que estabelecer os limites, né? A educação precisa estabelecer limites para a criança. Uma criança não pode ser criada de qualquer maneira, está entendendo? Ela tem que ter limites por causa disso. Olha onde é que você passou os limites. E se teve assistência nesse momento. Tá certo? Entendi. Agora, outra pergunta aqui na parafatologia, na penúltima linha, as excursões paracientíficas ou paratécnicas. Queria entender um pouco mais em que circunstâncias acontecem isso. São todos intermissivistas ou Não, então qual a finalidade? Um ou outro, por exemplo, às vezes tiveram essas excursões mais sérias. Por que há essa escolha? A maioria tiveram para excursões, mas não assim avançadas. Mas teve gente que teve para excursão até em outro planeta, como nós estávamos falando. Que é para mostrar o processo da fraternidade. A pessoa entender que a vida dela é pequena, que tem muito mais gente, que a humanidade mesmo ainda é pequena, tem muitas outras para-humanidades por aí afora. Então isso dá um alcance assim, de mais abrangência, de mais cosmovisão. A pessoa tem uma panorâmica maior perante a fraternidade. E ela vai chegar, vai me entender se ela tiver essa ideia. A hora que eu falo em mega fraternidade, a hora que eu falo o mecanismo da intercompreensão, isso é muito sério. E isso acontece também para a Consim? Ela acontece quando acontece, mas a Consim é menor, né? Não só em quantidade, como também em qualidade, porque aqui é mais difícil a transmissão desse conhecimento da parapreceptoria. Extrafisicamente é mais direto, né? A pessoa está vivenciando aquilo com a outra. Por exemplo, se aparece um grupo volitativo e eles vão voar de um lugar para outro, tem sempre um que é o guia, o que dirige aquela situação. Entende? O líder do grupo. E ele vai, todas aquelas consciências vão dentro do ônibus pensando dele. É como se ele encapsulasse aí 10 consciências com ele. Está todo mundo como se fosse a galinha com os pintinhos. Está tudo ali dentro de um bloco só. Entende? E tem a ver também com a ProEx da pessoa aqui, no tudo caso, depende que vai ajudar no das processo qualidades, detalhes, minúcias da programação existencial. Agora, quase sempre essas pessoas, elas vão assim em grupo, porque vão ter Max ProEx em grupo. Muitos aqui saíram para as discussões extrafísicas em grupo. Hoje estão começando a se reunir. Por isso que é que criaram até agora as ICs, as empresas, o servimento, esse conselho das ICs. Tudo é decorrência disso. Tá certo? Então, Eliel, hoje nós estamos muito sérios. Você vai dar aula hoje? Alguma coisa? Não, vai participar de uma entrevista na televisão. Ah, é? Do trabalho. Não, ser artista é outra coisa, não é que eu falo para vocês. Eu não entendo disso. Eu não entendo. Professor Valdo, assim, como acontece a paraperceptologia com a macrosomatologia? A macrosoma, quando ele vai funcionar, isso aí já foi visto. Então o nível aumenta, né, do processo da transmissão de ideias novas e possibilidades, técnicas de aplicação de tudo isso. Então, por exemplo, não adianta a pessoa ter um macrosoma se ela não sabe que existe. Segundo, não adianta ter um macrosoma se ela não sabe também
fazer uma aplicação adequada desse macrosoma. Agora, a parapreceptoria, ela ajuda especialmente nessa abordagem, a funcionalidade, o emprego, o uso, a aplicação. Assim, você colocou assim, você tem macrosoma, certo? Antes de ressomar, como é que foi o trabalho? Olha, você vai renascer, você vai ter um macrosoma. Como é que é feito esse encaminhamento? Eles trabalharam o meu processo. Por exemplo, eu tive nesse negócio que eu chamo de psicoteca. Para ver como é que era o processo da cosmovisão. Depois fui examinar vidas minhas anteriores durante a situação. Agora, eu tive isso durante anos na intervenção. Porque eu passei muito tempo sem ressomar. Então, eu fui estudar isso tudo. Fiz experiência de aparição, muitas vezes, com a pessoa, o moço, para ver como é que eu ia. Entende? Como é que eu daria conta disso. Isso tudo faz parte. Agora, o processo todo é o seguinte, eu via também quais eram as minhas deficiências nos corpos, os retrossomas anteriores, para evitar usar nesse. Então, na verdade, é um acúmulo. Você vai acumulando ao longo das existências. Acumulando lições. Acumulando ensinamentos, lições. Você vai vendo o que você pode para fazer a aplicação posterior, a posteriori, quando você vem para cá. Agora, ó, mesmo assim, eu vim com a corda toda, porque eu me senti o dono de tudo. Para ter um infarto aos 28 anos, uma loucura. Né? Sim. Agora, eu abusei. Eu achei que eu estava... Entendeu? Entendi. Agora, não adianta. A gente é o seguinte, no seu corpo, você sempre tem que pensar que você tem um motor de carreta. Carreta que eu estou falando é essa superpesa. Sabe o que é superpesa? Aquela que carrega um edifício dentro da carroceria. E outra coisa, tem que ter aqueles batedores na rua, conforme a estrada não pode ir, porque senão faz buraco todo lado, a ponte não aguenta. Então veja, o motor que você tem, que é a sua consciência, é de superpesa. E o carro é fusquinha, que é o corpo. Então veja, o seu motor é superior ao seu corpo. A maioria é assim. Agora eu acho que quanto mais evolui, maior é isso. Então, por exemplo, eu fico até com pena do corpo do serenão. Com aquela consciência, ter um corpo de barro, é duro, né? Então nós temos que entender isso aí. Obrigado. Dom Loche, o que tem? Opa, volta. Aqui voltando àquela questão das faixas etárias, dessas 3 etapas, né, da infância, adultidade, né, e adolescência. Na questão da infância, você comentou que o objetivo principalmente era evitar o assédio, né? O assédio, quer dizer, proteger. Por exemplo, a pessoa, uma criança pode ter um acidente e aquilo inutilizada para o resto da vida. A PROEX vai para o espaço. Então, agora na adolescência, do ponto de vista então de conteúdo, o que seria mais? A maior coisa na adolescência é o processo da emoção que desvia a pessoa na PROEX. Então, por exemplo, aquela menina, sem mais nem menos hoje, que está com esse negócio de ficar com, esse negócio todo, que fica grávida, pronto. Uma gravidez indesejável, de uma hora para outra. Como é que fica isso? Tudo foi para o espaço. Já se criou um problema antes de começar a execução da PROEX. E eu já vi muito caso desses. Já teve gente aqui conosco, o rapaz e a moça, alto nível, e processo de curso intermissivo avançadíssimo. Lá pelas tantas se engravidaram aí no processo. Tropeçou. Casaram, a família envolveu de um lado do outro, pronto. Nunca mais esse povo apareceu aqui. Tem uma dessas moças que eu sempre falei que é fora de série. Eu acho que um dia vai ter uma luz na cabeça, ela vai aparecer. Ela vinha aqui muito, participou de muito curso, em 95, 96, 97. De uma hora para outra. Mas, Evaldo, agora então, ela ficou até sem graça de aparecer quando engravidou. Eles se casaram. Que já tinha filhos, noção. tudo. Agora, então, uma linha dos parapreceptores é justamente evitações, né? Para não deixar, não aí desviar. no caso é o paraperceptor que a gente está vendo do ponto de vista da salvaguarda. Da salvaguarda da PROEX. Entende? Que é o amparador propriamente dito. Então, o amparo direto. Agora, por exemplo, a preceptoria mais séria
É o amparo direto da transmissão de cognição, de conhecimento. Tá, isso que eu queria chegar. Então, também tem, eu acho que já a partir da adolescência, a questão de dar as nuances da diretriz da PROEX. Não é, até antes. É o meu caso, por exemplo, com preceptor aos 10 anos. Então, já seria também, né? Que inspiração que foi essa que deu na minha mãe, lá, principalmente nela, para arranjar o Vicente Lopes Pérez para mim. E aquilo me marcou, tanto que eu não esqueci esse homem nunca. Eu tive, depois disso, ginásio, científico, odontologia, medicina, fiz curso no exterior, essas coisas todas. Nunca pude esquecer esse homem. Ele marcou, ele vincou a minha vida com o processo intelectual. E outra coisa, por 2 anos, talvez os 2 anos que eu estudei mais na minha vida, né? Mais intensamente que eu estou falando. Uhum. Era 10, 11 anos, o período que eu tive com ele. Entende? 1942, 1943, uma parte 44. Então, ali você... Isso foi na época da guerra. Você considera que ele, então, já foi uma indicação da sua PROEX, né? De você receber isso, que era uma porta. Alguém me ajudou. O negócio, ele não bancou o parapreceptor, bancou o preceptor. Mas quem foi? Foi uma parapreceptoria que me levou a ter aquele preceptor. Quem é aqui que já teve preceptor? Se for contar, são muito poucas pessoas. Agora, eu naquela época, 1940, presta atenção. Outra coisa, eu não era da monarquia, eu não era filho do rei. Como é que é possível? Você entendeu? Mas é que vocês têm que lembrar o seguinte. No interior do Brasil, muita gente dava valor para o processo intelectual. Em Paracatu tinha uma boa população naquela ocasião que falava francês. Está entendendo? Então, estudante tem que levar em consideração. Contexto. Outra coisa, na minha casa tinha uma orquestra. Se tocava de tudo, desde música clássica popular, semiclássico, tudo. Não é gente julgar fora, assim, sem mais nem menos. Entende? Tinha um certo nível, já não pode falar. Meu pai era dentista, minha mãe era professora, 35 anos no grupo. O grupo escolar era a escola mais importante que havia naquela ocasião, lá no interior. Você comentou uma passagem também da sua adolescência, que as canetas começaram a escrever, né? Ah, sim, mas isso ali já teve mensagem. Isso já foi assistência, já séria, né? Então, mas ali... Mas aí eu já estava, era adolescente. Então, mas já com mais idade, né? Então, mas ali também informaram você sobre alguma coisa da sua não, PROEX. Assim, desse jeito, eu tive um monte. Tá. Desde pequeno. Agora, as coisas melhores que tem, isso é muito importante a gente pensar. Não fica pensando que a parapreceptoria vem para ajudar você, não. Às vezes ela vem através de você, por meio de você, para ajudar o grupo. Foi o meu caso. Aos 3 anos, por exemplo, eu comecei a ver aquelas coisas. O negócio da casa, onde é que foi, que era um negócio antes de eu nascer. Aquilo é para o povo dar valor para o processo que nós estávamos encaminhando. Foi a partir dessas observações que eles criaram o centro espírita, começaram a fazer mais assistência, começaram a entender os outros, a campanha do cobertor, a campanha do recém-nascido, campanha do tututu, campanha do Natal, tudo. Tudo começou por aí, que essas coisas não haviam do jeito que era. Entendeu como é que é? Uhum. E outra coisa, muita gente até da Igreja Católica saiu disso para ir para o centro espírita. Por causa da assistência. Por causa da assistência, o processo todo que tinha. Eu não lembro, você, numa das minhas viagens que eu fiz a Monte Carmelo, apareceu um amigo meu chamado Remy. Você lembra dele, não? Que era o homem da sopa. Ele me levou para mostrar lá a última casa de sopa que eu estava fazendo. Tinha gente de outra cidade, de Minas, que iam lá para Monte Carmelo por causa da sopa. Mas não lembro dele exatamente. Não. Entende? Todo mundo estava melhor, os meninos estavam mais gordinhos, a barriga tinha desaparecido, combateram os vermes. Legal. Tudo é trabalho deles, era o Remy. Ele fez vários desses. E ele queria mostrar, porque isso já era a nossa técnica. Antes de eu sair de Monte Carmelo, já era a ideia nossa. Entendeu? Então ele quis mostrar, olha aqui, ó, o que é que você fez, o que nós estamos fazendo. Agora, ele, depois disso, ele até dessomou. Na última viagem que eu tive lá, ele não estava lá mais. Walter, e na questão da adultidade, que nesses dois, a infância e a adolescência, tem a questão de proteção e de orientação da PROEX. Agora, na adultidade já está mais avançado isso. O que seria, assim, basicamente, o conteúdo? Já é a confecção
execução da PROEX, né? A realização, a execução, a modelagem da PROEX, fazer o processo mesmo daquilo que precisa. Agora, veja, quanto maior a PROEX, mais defasagem tem nos tempos e nas manifestações. Aí vai ser usado aquilo que eu uso, que é uma técnica deles. Os fatos orientam a pesquisa. Você veja, o que eu estou fazendo com a enciclopédia. Vocês já notaram que a enciclopédia não tem nada definitivo? Ela é um protótipo. Eu estou fazendo a enciclopédia com vocês. Ela está crescendo com vocês. Todo mundo aqui está colaborando com isso. Uma observação que se faz, eu estou levando lá, está enriquecendo o texto, está recheando, sabe, os originais. Então, você veja, há uma gradação nisso. Uma outra coisa, quando o negócio vem na adultidade, é aquilo que aconteceu comigo. Eu falo assim, ó, vocês esperam as 2 gerações. Vamos cuidar da vida, ver as coisas, se prepare, estuda mais se você quiser, aumenta os seus dicionários cerebrais. Isso foi uma das que me chamaram naquela ocasião. Eu comecei a pensar, mas dicionários cerebrais? Eu sempre pensei, né, que a pessoa tem um glossário na cabeça, um vocabulário. Mas a hora que eles falaram dicionários cerebrais, e lá fui eu estudar para ver. E olha, de cara hoje eu estudo 4 tipos de dicionários cerebrais. É o sinonímico, o antonímico, o analógico e o poliglótico. Só isso são 4. Agora veja, cada um desses tem uns 2 aí que são terríveis. O analógico e o poliglótico é um monte de dicionário. Agora veja, eu fui trabalhar com isso esse período todo. Nas minhas viagens, minhas coisas. Agora, você pensa, naquela ocasião ainda não tinha muito computador, essa coisa toda. Muito mais difícil. Você já pensou tanto que eu não datilografei, né? Só a bibliografia do curso de Histologia? Não é fácil. Ok. Então, Max. Sr. Waldo, o para-preceptor é um amparador, né? Em relação à consciência que ele faz a percepção, qual é o nível de ligação? Existe uma variabilidade maior entre o nível de ligação desse amparador? Não, eu vou te explicar uma coisa na prática, objetivo. Por que é que um cara vai fazer a TENEF? Se ele cresce na TENEF, às vezes o amparador muda. Se ele vai para uma FIEX, tem outro amparador. Isso tem que acompanhar de acordo com o resultado, a performance e o desempenho da consciência. Você entendeu? Não, por exemplo, existe amparador que trabalhou comigo por causa de energia. Já o enumerador, eu trabalho por causa da intelectualidade. O Tal Mal, por exemplo, trabalhava comigo na base só do processo de energia, de autodefesa, de assistência direta, assistência grossa, elementar. Ele era especialista nisso, que era o chinês. Que você está desempenhando naquele momento lá para dar mais força. É aquele trabalho. Então, veja, ali a gente está, uma mão lava a outra, né? Estamos juntos. Está entendendo como é que é? É o grupo. Mas, ao mesmo tempo, o senhor também disse que todos esses amparadores tinham bastante conexão, eram velhos conhecidos. Né? Não, assim. Sempre você tem, porque os afins é que se atraem. Você não vai ter um amparador que nunca te viu, não existe isso. Aqui, gente, você nunca vai ter uma amizade, no duro mesmo, aqui nessa vida nossa, uma pessoa que você está vendo a primeira vez. Não existe isso. Tudo é consciência que você já teve antes. O nosso grupo evolutivo, de cada um aqui, ó, tem milhões de consciências. Através de multi-existências. Pensa bem. Multissomas. Retrossomas. Eu sei, mas, por exemplo, nesse grupo evolutivo grande, milhões de consciências, você tem muita afinidade com poucos, né? Alguma afinidade não, mas não é com muitos, pouco. Né? No fim, você tem com todos. Cada entrelaçamento. Nível, aqui, o entrelaçamento. Não, entendo. Aqui, ó, tem um monte de vocês que viveram na Itália, em épocas diversas. Tem um monte de vocês que viveram na China, em épocas diversas. Tem um monte de vocês, alguns, não são muitos, mas que viveram na África. Essa turma que viveu na África, às vezes, é que tem mais contato com a turma do charuto. Ah, do charuto. Dos terreiros. Terreiro. O sincretismo religioso tem raiz. É um pé na senzala. É só. Agora, dentro disso que o senhor É o falou. que o Fernando Henrique falou, ele não sabe, ele morou na África. Por exemplo, eu já vi
essa condição que o senhor falou, por exemplo, durante a adolescência, infância, de que teve intercessão para ajudar. Eu lembro de alguns casos assim, bem assim, claros para mim, que eu já tinha pensado sobre o assunto tudo. Gente, a criança às vezes acerta a família. Não é só com o nascimento, não. Às vezes com o modo dela, a simpatia dela, o borogodó dela, que é a... Como é que chama isso? Borogodó. Como é que é o nome borogodó? Hã? O jogo de cintura? Sei, mas tem um nome. Carisma. Carisma, né? Mesma coisa. Mas aí eu fiquei pensando assim, por exemplo, no meu caso lá, teve lá a intercessão, vamos supor, de um amparador lá nessas condições. Essa consciência que fez essa intercessão, eu queria entender assim, qual é o nível de proximidade de mim com ela. Deve ser um dos que estão te ajudando hoje, deve ser o mesmo. Naquela ocasião ainda estava elementar, rudimentar, estava começando a engatinhar. Ah, entendi. É porque provavelmente ele já vem acompanhando o período. Escuta, o Talmal esteve comigo talvez mais de 50 anos. Como é que é isso? O enumerador está comigo não sei quanto tempo. Agora, não fica pensando, alguns desses amparadores, eles são tão bons que eles são capazes de amparar 3 ou 4. Eles são polivalentes. Entendi. Versáteis. Então, Rainha Elizabeth, vamos em frente. Professor Eu Valdo. vivo chateando. Sadete. Isabel e Elizabeth. Isabel é a a mesma mesma coisa. coisa. A parapreceptoria, ela seria uma formação de líderes intermediários? Ela estaria atuando como amparo de função da liderança? Ela estaria na formação de líderes intermediários? Outra coisa, a parapreceptoria é o curso intermissivo que se prolonga. E ele especifica. O curso intermissivo tem aquela opção de gente. Agora, na parapreceptoria, já vem o específico. Vem para a pessoa em si, vem para o grupinho, o grupelho lá do curso intermissivo, que vai dar depois na Max Proex, vai desaguar na Max Proex. Olha a lógica do assunto. Tem lógica para você? Tem lógica. É isso. Então tem tudo a ver com a policarmologia, né? Como é que é? Tem tudo a ver com a policarmologia. Tem. Policarmologia. Policarmologia. É por aí, tá certo? Agora, gente, eu queria aproveitar aqui para falar uma coisa para vocês. Isso aqui, ó, é a revista Veja, dessa semana, está nas bancas, tá certo? Ó? É a revista que mais se vende no Brasil, que, segundo o Hélio Fernandes, que ela fica encalhada nas bancas. Eu não sei porque eu não tenho banca de jornais, mas ainda não fiz essa pesquisa. Mas de vez em quando eles acertam. Nesse número eles acertaram. Tem uma reportagem aqui que é o seguinte: é a melhor coisa que eu já vi nesse último meio século sobre o processo do Brasil e da política e a condição de desenvolvimento e progresso do Brasil. Então, a reportagem chama "Com que asas o país vai voar?". É de Giuliano Guandalini, que é o rapaz que fez isso. Agora, ele está falando aqui de um livro que vai sair essa semana, que está aqui. Macroeconômica, é Otávio de Barros e Fábio Giambiadi, que é Brasil Globalizado, da Campus, 424 páginas, R$ 79,90, quer dizer, 80 pratas, que chega às livrarias nessa semana. Então, parece que a reportagem, eu não vi o livro, porque ainda não saiu, mas que é tudo baseada nesse livro. Mas o que é que eu achei mais bacana? Tem mais ou menos 50 paralelos daqueles que eu faço, do ponto de vista político, educacional e geral do Brasil. As bobagens que tem no brasileiro, aquilo que eu chamo de idiotismos culturais do Brasil. Eles não sabem dessa ideia, essa ideia que eu tenho, nada disso. Mas eles falam, aqui ó, é o processo de transição e você mostra a incoerência, o paradoxo e as contradições que existem. Então veja,
Ele chama aqui que a metade do corpo está no primeiro mundo do Brasil. E parte do Brasil ainda veste as calças curtas do subdesenvolvimento. E ele fala de novo, o Brasil combina elementos de uma sociedade moderna, de primeiro mundo, com obstáculos e vícios arcaicos típicos de países mais atrasados. Agora, eles põem 50 itens, são isso que é que eu estudo. Eu vou até usar e vou colocar nos meus dados que eu tenho. Então ele fala aqui, o que eu falar o primeiro é o primeiro mundo, o segundo é o terceiro mundo, tá certo? A segunda coisa que eu vou falar é o terceiro mundo. A primeira coisa que eu vou falar é o primeiro mundo. Primeiro mundo, exportações em alta. Terceiro mundo, fobia de importações. Primeiro mundo, produtividade da terra. Terceiro mundo, invasão de terras. Primeiro mundo, agilidade do fisco. Terceiro mundo, impostos burros. E é uma das coisas mais burras que nós temos no Brasil. Agora depois, convivência racial e lei segregacionista, igual essa, por exemplo, desse negócio de escola. Uma loucura, né? Avião da Embraer, que a gente faz, está sendo vendido tudo quanto é lado, tudo quanto é país. E mosquito da dengue no Rio matando todo mundo. É por isso que eles estão colocando um avião e um mosquito da dengue. Isso é bem a cara do brasileiro, a cara do Brasil, a cara dos governos que nós temos aqui, dentro desse idiotismo cultural violento que nós vivemos. Então, veja, eu vou voltar a falar. Transição, incoerência, paradoxo, contradição, idiotismo cultural. Outra coisa, nós usamos urnas eletrônicas e tem um clientelismo violento na política. Temos a tecnologia da Petrobras, é considerada das maiores empresas do mundo. E temos um ensino de matemática horrível, que é o pior que tem aqui. Nós estamos lá na rabeira junto com o país da África. Tem um povo empreendedor, quer dizer, vocês são empreendedores. E uma burocracia que paralisa até a vovó do servidor. Tem grandes projetos de engenharia. E engenheiros que são atacados por índio. Tem o etanol de cana e o trabalho escravo no campo. Tem as garantias individuais e uma impunidade coletiva que nenhum rico vai para a cadeia. Estão tentando agora ver se leva juiz, essa coisa toda. Está difícil, mas estão começando a levar. E por aí vai. Tem mais ou menos 50 itens. Eu aconselho, por exemplo, recomendo ao Antônio, ao Loche, ao Alexandre, que não está aí, a essa turma que estuda o processo de política e a condição do Brasil, a você, Jarbas, a comprar a revista Veja, por isso aqui, e vamos esperar. E eu quero pedir para você, para anotar esse livro, para pedir logo aí, que eu quero um exemplar dele, que eu quero ver o que é que tem. E eu vou usar não só essa reportagem aqui do Guandalini, como também vou usar o livro lá, que eu quero examinar. Eles estão pondo o dedo na ferida do Brasil, que é realmente bifronte. Isso é que eu chamo de bifrontino político. Eles não sabem esses meus nomes, até que eles podiam aprender que ia ajudar, né? A eles. É mais direto, entendeu? Que eu já falo isso há quantos anos. Ontem você recomendou 15 dias de técnica da imobilidade física virgem para amenizar a ansiedade. Quero saber se é para fazer todos os dias seguidamente ou fazer a cada 15 dias. Não, é todo dia. Se for possível, de manhã, de tarde, de noite. Que é isso? Tem, aqui, ó, nós chamamos isso de fundamentação da técnica. É uma submersão ou imersão da consciência dentro da técnica. Entende? Isso é muito importante. Tem vários nomes para isso, mas imersão é que é o mais correto. Então, isso aqui é uma imersão durante 15 dias dentro do laboratório. Vocês podem estar certos, muita gente já fez isso e melhorou a vida totalmente. 15 dias que mudaram a minha vida. Essas pessoas podiam escrever um belo trabalho sobre isso. 15 dias de mobilidade física virgem que mudaram toda a minha vida, tudo que eu tive depois disso. Agora, veja, um outro nome que se dá para isso, mas que não é muito correto aí no caso, além de imersão, é a saturação técnica.
Quer dizer, a pessoa vai ficar com uma consciência, uma lucidez sobre o assunto muito maior. Então ela vai ver os prejuízos do ansiosismo e ela vai se corrigir. Me sinto muito identificada com a tarefa de preceptoria e meu trabalho com crianças. Que dicas posso ter para melhorar meu desenvolvimento? A melhor coisa que tem é você fazer o recolhimento íntimo com as autorreflexões de quando em quando. E procurar captar as ideias dentro do desenvolvimento daqueles trabalhos que estão em andamento com você. O que é que tem? Qual é melhor? O que é o mais prioritário? O que vai render mais? Aquilo que é mais útil para todo mundo. Que aconteça o melhor para todos. Então é isso que eu recomendo para essa pessoa. Mas então... Valdo, na resposta que você deu para a Isabel, você disse que é o curso intermissivo que se prolonga e se especifica na função dos parapreceptores. Você pode esclarecer melhor sobre isso? Como que se dá esse prolongamento do curso? O pós-curso. Escuta, você, por exemplo, às vezes você saiu da sua universidade, mas depois que você se formou, às vezes você quis ver um livro, você voltou lá e foi consultar a biblioteca da universidade. Tem gente aqui que faz isso. Eu vi muita gente da UFRJ fazer isso. Depois de formado, ele ia lá conversar com a professora, ver alguma coisa, para encaminhar algum trabalho que a pessoa estava fazendo. Isso é um para-curso, pós-curso. Você está entendendo? Então, o pós-curso intermissivo, às vezes, é a preceptoria. Então, eu quero dizer para vocês uma coisa, e vocês às vezes não vão nem admitir, tem que ver com calma. Muitos de vocês conhecem o amparador que está ajudando vocês agora, porque vocês combinaram isso antes. Mas é que a burrice, feita pelo restringimento, apaga tudo. Então vocês ficam aí. Valdo, quem é meu amparador? Eu falei assim, a vovozinha. Entendendo? Quem sabe mais quem é o seu amparador é você mesmo. Procura o estado vibracional, desenvolva seu parapsiquismo, vai que você vai chegar lá. Lá na ponta está o amparador. Agora, começa a assistir os outros, que o amparador aparece. Mais rápido. Então é possível dizer que determinados encaminhamentos, eles foram recebidos ou dados pelos paraperceptores para que a gente pudesse se direcionar melhor nessa existência. A ProEx. Isso é mais do que comum, não é lógico? Então a parapreceptoria já existe, há muito tempo aí com vocês. Antes da existência dos cursos intermissivos, então já existia a parapreceptoria. Sempre instrução, amparo, assistência, é o anjo de guarda, o anjo guardião, essas coisas sempre falaram. Às vezes dava, né? Uma hora crítica, às vezes conseguia falar, mas eu trabalhei nisso para ver como é que era, e a maioria a gente fracassa. Você está querendo uma coisa, às vezes você não consegue nem 5%. É o meu negócio com o Swedenborg. Eu chego lá, praticamente estava lá materializado igual uma pessoa. Aí ele olhou e falou assim, esse é o Jesus Cristo. Piorou tudo. Aí ele se encaminhou para o processo cristão, etc. Foi assim do Swedenborg. Assim é um monte de coisa. Quer dizer, uma lástima, né? Por isso que é que eu falo, por exemplo, atualmente eu já falo uma coisa que naquela ocasião a gente não falava, que é a projeção vexaminosa, que eu falo aqui. Então, por exemplo, pensar você leva lá, para depois você volta e vai morrer de vergonha das coisas que você está fazendo. Entende? Isso aqui é a ideia. Então, fica vexaminoso. Mas é que não pode fazer isso, tem um limite, sabe, do estupro evolutivo. Como é que faz? Então, essas coisas todas estão aí para a gente estudar e ver. Agora, tem sua razão de ser essa parapreceptoria, não tem para você? Agora, eu falo aqui, os limites inteligentes do estupro evolutivo, respeito aos limites da consciência. Está na fatologia. Está antes. Para a gente entender. Tá certo? Então, Sandra. Eu queria que o senhor comentasse um pouco a respeito dessa assistência no varejo, ou mais assim, personalizada da paraperceptoria, e no atacado.
Porque parece que essa 1 a 1 é mais efetiva, mais duradoura, alguma coisa assim. Como que seria isso? A primeira coisa é o seguinte, você é uma pessoa que sempre procurou fazer assistência, a seu modo. Mas às vezes as condições não permitiam. Mas você sempre foi uma pessoa torneira que sempre abriu a torneira, você nunca fechou. Então, isso é o processo de assistência que a pessoa faz, tá certo? Agora, veja só, o amparador, ele ajuda nas pequenas e nas grandes coisas, depende do que é. Primeira coisa, se uma pessoa quer ter um amparador, o jeito de atrair o amparador é o assistido. Sim. O assistido é o visgo que segura o amparador com você, entende? Sim. Então, a partir disso, a assistência vai sendo ampliada. Você vai entendendo o processo. Não sei se você percebeu, mas esse verbete é da interassistenciologia. Sim. Porque já vem de lá para cá. Porque toda assistência mais ampla, ela é composta, ela é complexa, ela é multidimensional. E ela quase sempre é grupal. A grande, entendeu? Maioria. Mas começa a partir dessa específica, da pequenininha, 1 a 1, é de grão em grão, até aquele negócio. Então, o negócio fica pontual, para depois ficar cosmo-fisiológico. E essa pontual é mais devido ao nível... A pontual, quase sempre, ela diz respeito à família nuclear. Ah, tá. Observa, você lembra quando você ajudava com a sua turma lá, que a gente mesmo caminhou, tal, que eu vi, tal. É isso. Mas e o amparador, quando ele ajuda uma consim, também é pontual, é específico? Ele não, a vida inteira você vai ter assistências pontuais. Não só com respeito à consciência, também com respeito à consciência. Entendi. Entendeu? Sempre vai ter. Mas agora o problema é que quando chega a Max Pro X, aí sai para o grupo. Quer dizer, ele é pontual, já amplia, aqui mas se expande. Entende? Tá certo. Obrigada. Há uma expansão. Paulo, posso perguntar? Pode. Eu uma vez estudando o conscienciograma com uma pessoa, eu vi aquela folha de anterioridade que fala da pré-ressomática, eu vi a realidade da consciência muito mais ampla do que ela se apresentava ali naquele momento. Nós ficamos um tempão estudando junto e em vários momentos eu vi que aquela consciência era muito, muito mais abrangente do que aquilo que eu conhecia dela do intrafísico. E aquilo me marcou. A gente até comentou e tudo. Eu queria saber assim, eu percebi só o amparo, o que eu percebi além naquele contato dele, daquela pré-ressoma da pessoa, entendeu? Como é que eu posso entender mais isso? Como é que eu posso aprofundar isso? A primeira coisa é que ali você juntou as pontas. Naquele momento, você viu prioritário a respeito daquela personalidade. Você parou para refletir. E houve uma convergência de fatores que fizeram você pensar nisso. Gente, a gente geralmente não pensa muito nas coisas. É preciso fixar. Senão não adianta nada. Por exemplo, a maioria de vocês nunca pensaram profundamente naquela moreira na entrada lá do refeitório. Se você for pensar, tem uma opção de coisa ali que você pode aprender. O tipo da amoreira, como é que ela funciona, quantas vezes ela dá amora por ano. Por que agora, está no outono, ela perde as folhas, tem que segurar os galhos dela? Quando ela fica carregada de amora, aquilo vem para o chão, as pessoas nem podem passar de baixo, tem que estar colocando suporte. Agora veja, você vai viver aí muitos anos, está vindo o CAEC todo dia, a amoreira está lá, vocês não entraram em nenhum colóquio, não houve interlocução. Você, às vezes, até que esteve lá, muitas vezes, comeu a amora, nem agradeceu. Está entendendo? E assim é a vida. Agora, veja, a amoreira é bem um exemplo do que nós somos. Quantas pessoas que vocês não convivem com a pessoa e nunca vocês deslindaram? O que tem naquela vida? E às vezes são pessoas do mesmo nível social. Esse aqui é o pior. Se há um desnível social, a situação é diferente. Entende? Mas às vezes quando é do mesmo nível. E essas coisas ocorrem na vida inteira. É a vida. Agora, há coisas assim, não é só com pessoas.
nem com seres vivos, não. Todos os fenômenos da vida humana são assim. Eu, por exemplo, vocês sabem, eu estou sempre vendo as coisas em torno de mim. Ontem, então, eu cheguei para o Idário, que é um dos nossos amigos que cuida do jardim, e falei para ele: ó, Idário, você está vendo esse vento? Do jeito que está aqui, em 36 horas nós vamos ter chuva. Ele falou assim: doutor, eu vi que era para chover hoje, não choveu nada, essa meteorologia é tudo furada. Eu falei assim: eu estou te dando a meteorologia de pobre. Agora, veja, 90% dos casos a gente acerta. Esse tipo de vento, com a situação que está aqui, em 36 horas vai chover. 90% dos casos, 9 em 10 casos, isso está certo. Chegou hoje de manhã, nós encontramos, o senhor acertou, choveu. Choveu bem aqui de madrugada e tal. Você está entendendo? Então você veja, isso é a observação da natureza, as coisas que tem. A gente tem que ver como é que é isso. Mas isso tem 1001 fatores, é difícil. Isso aí é uma observação empírica, de amador. Não é um processo técnico de alto nível. Mas agora, por exemplo, para um pobre, isso funciona. Eu agora vou colocar lá, aquela técnica lá do Roberto, que é colocar a meteorologia. Pois é, funcionou no Brasil? Pois é. Que agora já tem um aparelho que a gente põe, eu vou colocar aí para seguir isso. Eu, desde que, antes de me formar em medicina, eu já usava processo meteorológico para poder atender a clínica. Que a minha clínica era gratuita, a chuva era minha inimiga. Se desse uma chuva muito grande, a meninada toda ficava com vias aéreas superiores alteradas. Eu tinha que ter muito remédio. É gente tossindo, e com isso, e não sei o quê. Então eu tinha que preparar a farmácia para dar para aquele povo todo que precisava, né? Aí enchia de criança. A minha mãe ia reclamar porque o meu jaleco está tudo sujo, por causa das crianças e tal. Todo dia que tinha que estar lavando roupa, eu tinha um monte de jaleco. Você entendeu? Então veja, tudo é o contato com as coisas, com a vida. Nós temos que ter, é a vida. Uma outra pergunta, que é que você falou que as pessoas têm retrossomas, pessoas que ainda estão com retrossomas de vida anterior. No acoplamentário, a gente vê que quando algumas pessoas quando se repete, né, já fiz várias vezes, a pessoa se senta e você vê a pessoa vestida exatamente, né, com roupas de vidas passadas. Até em cursos fora do acoplamentário eu já vi isso. A pessoa está sentada na mesa, mas você vê ela com as roupas características de vidas anteriores. Eu queria saber por que isso acontece. Por que a pessoa está se manifestando com aquela determinada roupa, com aquela vestimenta? Não, porque o problema dela, ela está repetindo aquilo que ela conhece. Os gostos, preferências, predileções, aquilo que cria a índole, o feitio, o temperamento dela, se manifesta através dos gostos que ela tem. Por exemplo, esse negócio de usar branco. Quantas pessoas você conheceu nessa vida que sempre usaram branco? Cada um tem suas manias. Entendeu? Outra coisa, esse negócio de eu deixar minha barba crescer. São poucos que usam, mas veja, isso me alivia demais, eu não preciso estar fazendo barba todo dia. Que eu acho que é um idiotismo. Acho uma besteira. Então eu sou uma pessoa prática, objetiva, dentro daquilo que eu quero alcançar nas minhas metas. Eu tenho que ser objetivo com o meu objetivo. Entendeu como é que é? É o jeito. Eu tenho que pensar na minha meta prioritária o tempo todo. Para não estar desperdiçando coisa com a periferia secundária. O seu branco tem a ver com o seu temperamento de transparência, esse movimento que você faz de glasnost, de transparência. Sei, agora o negócio meu branco não é isso não. Eu estudei muito o processo de energia. Energia e mais... Eu incremento, potencializo a minha energia fazendo isso. Sim. Agora, não é todo mundo que consegue fazer isso. Outra coisa, barba. Não é todo homem que tem personalidade para deixar uma barba dessa. Se tem personalidade, se sabe o que quer. Sem testosterona, ninguém honra barba nenhuma. E outra coisa, como diria lá, a turma lá da antiguidade, barba não quer dizer filósofo. Uma barba não faz um filósofo. Uma barba não significa que o cara seja sábio. Então, tudo tem que ver atrás da personalidade. Mas, por exemplo, se a pessoa tem tanto cabelo desse jeito e vai cortar isso todo dia,
Que negócio é esse? Por isso que aquele homem falou, não, eu tenho inveja das mulheres que elas não precisam fazer a barba. É que hoje as mulheres estão fazendo mais a barba do que o homem, né? Você sabe. Por aí afora, o que é que não tem? Quer dizer, mulher é bobagem, né? Isso é uma besteira, é idiotismo também. As italianas não fazem barba em certos lugares. A gente sabe como é que é isso. Então vamos estudar bem a situação, como é que é. O que eu vejo é o seguinte, a mulher ao natural, ela é melhor do que produzida. Agora, o processo é que chega no certo ponto que a mulher produzida fica melhor quando ela era natural, que ela não é mais. Aí é que é o negócio. Aí então, a gente tem que entender, tanto uma quanto a outra. Mas agora, então você está entendendo a correlação da gente com a natureza, as realidades que nós temos em torno de nós. A gente tem que entender isso. É o caminho, é o jeito, é o modo, é o jeito da gente funcionar. Tá, não sei se você pode falar, mas você falou que a maioria teve para-instruções em outro planeta. Você poderia se especificar o que são essas para-instruções? Assim, por que a gente teve que ter essa experiência, ou algumas pessoas, para entender a fraternidade? O que é isso? Por exemplo, quando a pessoa chegou num ponto em que ela já estava predisposta para a interassistencialidade, aquilo dá um choque de realidade extrafísica para ela. Era muito importante para ela aumentar o nível de fraternidade na cabeça. Então, o que eu vejo mais é isso, mas não é só isso. Uma pessoa, por exemplo, vai a outro planeta, já pensou o que ela não pode ver? Uma pessoa sai daqui, ela vai ao Japão, passa lá uma temporada, ela nunca mais vai esquecer aquela viagem. Vai ser tanta coisa bizarra, exótica, diferente que ela vai ver, que ela nunca tinha pensado. Foi isso que eu tentei fazer com aquele nosso amigo, pagava até a viagem para ele. Ele falou assim, não, eu não vou ao Japão, eu não sei nada de Japão, não sei falar inglês. Como é que vai ser? Aí foi o orgulho da pessoa, que não queria se sentir reduzida ou constrangida dentro de uma condição que a ignorância dela não permitia devassar, melhorar, ajudar. E ele não foi ao Japão. Agora, aquele negócio que eles falavam antigamente no turismo, na década de 50, 60, eles falavam assim, conheço o novo mundo, visite os Estados Unidos. Eu, depois que vi o Japão, esse é que era o novo mundo, porque a situação é totalmente diferente, os costumes, os modos. Se você entra lá e tem contato com certa intimidade, hoje essas coisas já estão mais globalizadas devido à internet. Mas a diferença era enorme. A primeira vez que eu fui ao Japão, tinha a turma da Vale, que eu conhecia muito, então eles lá mesmo fizeram o levantamento. Na cidade de Tóquio, havia só 19 brasileiros. Tinha 18. Quando eu cheguei, eu era o 19º. Agora, isso contando a embaixada, o povo tudo que tinha lá de brasileiro. Brasileiro que eu estou falando Decaseg, nada disso não, brasileiro mesmo. Está entendendo? Agora, isso da cidade de Tóquio toda. Isso na década de 60. Você vê como é que as coisas são uma coisa relativa. Agora, então, a vida humana, a gente tem que estudar isso tudo, não só na história contemporânea, como também na historiografia passada. É aquilo que eu já escrevi. Por exemplo, no início do século XIX, em 1805, 1810, vocês sabiam que tinha um percentual enorme de analfabetos na Inglaterra? A Inglaterra era um país de analfabeto, um montão de gente analfabeta. O povo tudo assinava com a cruz. Tem registro disso tudo, tem documento. Agora veja, isso é menos de 200 anos da nossa época agora. Cheio de analfabeto na Inglaterra. Então vamos pensar como é que são essas coisas. Agora veja, quantos séculos não se perdeu assim? Eu estou dizendo o tempo que se perdeu através de muitos séculos, através de coisas secundárias. Então, aquele período do obscurantismo, a idade das trevas, como eles falam, tudo isso aconteceu dentro da história da Terra. E outra coisa, o século XX, com 2 grandes guerras mundiais, matando milhões de pessoas,
Como é que é possível, em pleno século XX, tanta gente morrer? Nesse instante, por exemplo, quanta gente não está matando o outro nessas guerras todas que tem aí? Vários conflitos armados que estão se dando em vários lugares no mundo. Então você veja, tem que ter gente do passado, tem que estar cheio de consréu. Gente que está usando a mesma coisa, aquilo que você falou, que a pessoa chega lá até com a mesma roupa da vida anterior. Esse povo não está com a mesma roupa, eles são aquelas consciências da vida anterior. Eles estão vivendo igual isso, estão se matando do jeito que se matava na Idade Média. Então vamos entender. É o caso, por exemplo, do Marechalíssimo Franco, Generalíssimo Franco da Espanha, que ele chegou lá e quis fazer tudo como era na Idade Média, na época do feudalismo na Espanha, porque ele esteve lá. Ele quis repetir as mesmas bobagens que ele tinha feito. Fez uma briga com a ditadura, um monte de gente morreu com aquilo. Então você veja, ali já piorou. Em vez dele ter a vida anterior dele, ele já contaminou os amigos das outras vidas anteriores, tudo por aquilo. Fizeram a guerra civil, que depois é muita gente que morreu. Muita coisa aí do Franco é esquecida porque aquilo coincidiu com a guerra, Segunda Guerra, que era maior. Então essas coisas ficaram obscurecidas. Mas precisava de falar como é que foi as loucuras, sabe, desse processo do franquismo. Não foi fácil o que é que teve ali, não. As chamadas falanges desse povo. Agora, eu, nessa vida, que não estive na guerra lá, mas durante a ditadura dele eu estive lá, nós sentimos a pressão do negócio contra a gente, eu e o Chico Xavier, na Espanha, naquela época, o cara vivo. Então você veja, século XX, a situação está aí. Agora, gente, observa nos jornais que tem, jornais internacionais, todo dia, mataram tantos do Iraque hoje, homem-bomba, mulher-bomba, não sei o que é. Isso é todo dia. O povo está falando da guerra do Vietnã, isso era todo dia nas televisões dos Estados Unidos. Hoje, os Estados Unidos proibiu esse negócio de falar negócio de morte, não mostra cadáver nem nada. Até na guerra lá, você está entendendo, da época do Vietnã, se mostrava os cadáveres. Agora, hoje eles matam em silêncio, ninguém fica sabendo quantos morreram, porque eles não mostram. Agora, o Brasil ainda é bom, se mostra isso tudo, fala quantos morreram e tal. Agora, para ver se o povo se conscientiza, mas como é difícil. Pode falar, William. Fico algumas dúvidas aqui, professor. São simples até. Mas, com o tempo, pode-se dizer que a tendência é que as lições mais importantes da Consim sejam as da parapreceptoria do que as da preceptoria? Sem dúvida, né? A parapreceptoria, se a pessoa tem, o problema é que é a micro-minoria que tem isso. Agora, se ela tem, é lógico que é superior. Entende? E com o tempo deve ser Mas a agora, principal. o problema, sabe, o que eu vejo é o seguinte, por exemplo, na hora que vocês criaram aí a parapedagogia, essa coisa toda, tem a preceptoria lá dentro, tá certo? Tá certo. Isso já está começando a expandir, muita gente já vai ter ideia sobre esses assuntos. Então, por exemplo, amanhã, se uma das nossas amigas aqui vai dar à luz, ela vai querer pensar, talvez, num professor específico para o filho dela. Você está entendendo? Sim. Coisa que antes a pessoa não pensava. Se ela arranja uma escola mesmo que seja do governo, já está ótimo. Fica lá para ficar livre da criança. Agora aqui não, já vai começar a pensar nesse assunto. Por exemplo, o trabalho de vocês vai ajudar demais a da criança, a Evolucim. Pensa bem. Então, esse é outro padrão, é outro paradigma. A situação é outra. Agora, a preceptoria. O que seria o professor? Teve uma pessoa que veio e falou assim, Valdo, arranja uma metáfora para esse negócio de preceptoria para eu entender. Então, eu falei assim, olha aqui. Você tem mãe? Tem. Você tem avó? Tem. Você sabe como é que chama a sua avó? É a segunda mãe, ou a mãe dupla. Às vezes, ela pode piorar até a criança. Mas algumas, a mãe morreu, a avó toma conta. É ou não é? Então, professor é uma coisa. Agora, o preceptor seria
aquele professor duplo. Entendi. Que ele está levando para lá, mais afante, muito mais sério. Agora, a coisa mais séria também, com a preceptoria, existe aí uma coisa, não sei se vocês já falaram isso lá, mas é bom você registrar. Quando a pessoa entende o que é a pedagogia, o magistério, a docência, o professorado, a educação, ele tem um bom patamar de ver, porque sem educação não é evolução. Até a ciência convencional admite isso. Mas, a hora que a pessoa começa a ver o que é preceptor e entender o que é isso, aquele professor específico, que hoje tem alguns que eles usam, que é o professor que vai fazer um suporte, ele vai fazer um reforço. É o professor reforçador. É o extra. É o extra. Então, é aquele de casa. É um professor particular. É outro nome que eles usam. Agora, uma coisa muito séria. Na hora que essa pessoa começa a entender a preceptoria nesse nível, ela vai dar valor para outra coisa muito séria de estudo. O que é? Autodidatismo. Que é a autopreceptoria, no caso. Que é a autodidaxia, o autodidatismo. Por quê? A pessoa vai ver, não, eu tenho que seguir agora aquilo que ele me ensinou. Por mim. Então, veja. A pessoa vai para a escola, tem um grupo. Ali ela fica com um professor só, são só dois. Depois fica só ela. Depois ela volta, aí ela vai ver que ela tem um amparador. Ela não vai deixar de ter grupo hora nenhuma. Então a vida humana é evolução. Ninguém fica sem companhia. Por mais que você queira, até para estudar. Então pensa, a autodidaxia vai levar você para onde? Para o trabalho da assistência. A assistência vai levar você para onde? Para o convívio com o amparador. Ninguém foge da companhia. Entendeu? Grupinho, grupelho, grupúsculo. Evolutivo. Junto do grupão. Do grupaço. Do grupo oficial. Agora, professor, outra questão aqui. O professor de conscienciologia, ele seria, vamos dizer, uma preparação, vamos dizer, o aluno consciem, tendo aula com o professor de conscienciologia. Ele está na pré-condição de chegar a ter um para-preceptor, vamos dizer, viria uma condição anterior a essa, e pode após ser. Isso, com o futuro, agora com o problema é esse. Por exemplo, eu lá no Instituto, nós começaram a aparecer os professores itinerantes. Então eu desafiava a pessoa, falava assim, ó, você está dando aula aqui, você agora vai sair e vai dar aula fora. Isso é itinerância. Você vai ver que você nunca teve tanta assistência na sua vida como você vai ter na itinerância. Agora, a pessoa não admitia. Ela ia e depois ela queria ser itinerante o tempo todo. Não, eu prefiro me dê itinerante, que eu estou podendo, eu estou com tempo, tal, não sei o quê. Por quê? Ela via que ela tinha mais assistência. Agora, por que isso? Devido ao grupo. Quando ela vai para outra cidade, às vezes vai levar algumas noções, princípios da conscienciologia para outra cidade. Ela vai sozinha. Quando ela chega lá, aquelas pessoas todas daquele lugar, às vezes é uma cidade de 20 mil habitantes. Você está entendendo? Tudo pequeno. Todo mundo quer saber as coisas todas e perguntar tudo para ela. Tem que ter uma assistência ali. Então, eles vão querer saber coisas da saúde, do destino, a parte intelectual, processo de família. E outra coisa, o problema administrativo de quem está permitindo aquele trabalho, o desenvolvimento daquilo naquela cidade. Então, por exemplo, todo mundo que é professor itinerante, que vai no início a alguma coisa, ele tem que estar bem a par da instituição que ele pertence. Por quê? A turma da administração do trabalho lá vai querer que todos os elementos vão ter que conversar com ele, saber da novidade, vão perguntar coisa particular. Você está começando a entender? Então, a assistência ela é inevitável. Um dos lugares que a pessoa mais recebe assistência extrafísica na conscienciologia é no trabalho itinerante. Tem muito extrapolacionismo também na itinerância que reforça. Agora, professor, mais uma questão. No final da parafatologia, o professor falou da central extrafísica de energia. A minha sugestão é teórica porque eu não tenho a prática, mas não valeria a pena colocar a central extrafísica da verdade também? É que às vezes eu ponho as três, mas é que eu tenho posto em muitos verbetes. Nessa aqui eu evitei. Agora, a energia é que desencadeia o resto. É tanto que eu comecei a falar muito da central extrafísica de energia, para depois passar uma temporada para falar nas outras.
Agora aqui, a verdade, ela vem. Mas é preciso ter energia antes, senão a pessoa não chega lá. Está até na remissiologia da verdade. Agora, a gente pode pôr. Não quer dizer nada. É que eu já coloquei muitas, então eu não quero estar repetindo demais. Mais uma questão, professor. Ali na estrangeirismologia, o professor fala das potencialidades do paramicrochip. A função aqui seria de a Consim ter mais acesso às lições do parapreceptor, vamos dizer assim? É por isso que existiria o paramicrochip? Não, que não ele é relevante? Isso. É ela também saber se ela tem... Eu tenho um paramicrochip, para que ele serve? Ela responder a isso. Entendi. É mais um pouquinho. É a coisa mais séria. Mas olha, mexe com a parapreceptoria. Mexe. E na holotecologia, não valeria a pena citar a pedagogoteca? A gente pode pôr, né? Aí agora tem a parapedagogia que eu acho mais sério. Mas olha a segunda. Lê lá. Interdisciplinologia. Sim. Lá tem a parapedagogia. Às vezes eu não gosto de estar repetindo, porque com essas sessões, tem coisa, por exemplo, vou falar sobre o negócio de evolução, eu posso pôr tudo. Entendi. Então eu coloco evoluciofilia, evolucioteca, evoluciologia. Entendi. Eu falo isso conforme o verbete, mas não em todos. Eu quero que, com o passar do tempo, a própria pessoa, o leitor ou a leitora, vai falar assim, ele esqueceu, aqui devia ter isso, ali devia ter isso. Eu vou deixar para as pessoas verem isso de propósito. Que eu não quero estar falando demais. Está entendendo? A gente já fala muito. E isso aqui é um apostilamento. Eu já repito a opção de coisa. Na questão de masculinologia e feminologia, a gente tem que repetir mais. Não há dúvida, porque a pessoa não esquece. Ela esquece quem é ela. Outra hora ela só pensa nela. Aqui não, a gente dá uma gama violenta do elenco. A elencologia é grande. Que ali na interdisciplinologia tem maxiproexologia e na holotecologia tem proexoteca. Daí eu até estabeleci a relação em citar a teca também. Não, é aquilo, eu vou repetir para você. Vamos supor que aqui está falando sobre evoluciologia. Então eu ponho as leis da evolução consciencial. Isso é na legislologia. Agora, depois eu vou pôr na filiologia a evoluciofilia. Depois, na holotecologia, a evolucioteca. Depois, na interdisciplinologia, a evoluciologia. Você entendeu? Então, por exemplo, conforme seja, eu às vezes repito isso tudo. Tem verbete que já tem 6 vezes a mesma desinência. Ou, se você quiser, o mesmo meaning, o mesmo significado. Até um certo ponto, às vezes, é o mesmo prefixo. Mas eu não quero repetir isso em todos. Agora, a pessoa vai dizer, não, a gente pode aumentar, está faltando opção de coisa aqui. Sempre vai faltar. A enciclopédia nunca vai ficar pronta. Nunca. Quem é que mandou você ser complexo? Eu não mandei. Você complicou tudo. A culpa é sua. Obrigado, professor. Professor, aqui, ó. Sim. Em patologia, os limites inteligentes do estupro evolutivo. Sim. Se houve um estupro evolutivo, onde estão os limites inteligentes? O limite inteligente que você, até onde que é que você deve expor as coisas para não ser estupro. Esse é o limite inteligente. Nesse caso aqui aconteceu já o estupro evolutivo, não aconteceu? Não, os limites inteligentes do estupro evolutivo, por exemplo, chega num ponto que você tem que examinar. É estupro ou não é? Você vai ver, não, nesse caso aqui não é, naquele lá pode ser. Você tem que saber. Esse negócio de estabelecer o limite, Cláudio, não é fácil, não. É duro. Por exemplo, uma pessoa que tem curso aí intermissivo, evoluído, avançadinho, tudo, a gente pode abrir o jogo e falar umas coisas até da vida passada para ele, sem fazer estupro. Já o outro, que é aquela senhora que é muito sensível, que chora à toa, tem opção de coisa, se você for falar o que ela era na vida anterior, ela dá um tiro na cabeça. Isso é estupro evolutivo. Não pode. Nesse sentido, então. Tá, agora em parafatologia, a quinta linha de baixo para cima.
Sim. As lições privativas da extrafisicologia. Dá alguns exemplos para a gente. As lições privativas da extrafisicologia. Por exemplo, a hora que chegar para você e te puxar a orelha. Calma. Veja a sua habilidade de comunicação. Tire partido desse corpo que você tem. Você tem que dar mais valor para esse corpo, porque muita gente tem um corpo tudo aí desenvolvido. Isso não aconteceu com você? Você mesmo uma vez me falou isso há muito tempo. Aconteceu, com certeza. Você quer mais do que isso? Agora, você pensa que isso foi gratuito? Para mim, muita coisa na sua vida, você se encaixou por causa dessas coisas. A parapreceptoria te ajudou demais. Não, e continuam, né? Continua. E você está firme nos seus exemplos. Que você é um exemplo dentro dessa condição. Você é um cara da somatologia, especializado. Você pode escrever um livro, é aquilo que eu te falei há muito tempo. Como é que eu me dou com o meu corpo? Você pode, sério. Isso é uma realidade. Agora, por exemplo, vocês já levaram o Clóvis lá na Apex? Já foi feito o convite, ele já aceitou, ele vai dar o depoimento dele no balanço existencial, vai servir como estudo de caso lá. Ele vai balançar o coreto lá nesse balanço existencial. Próximo balanço. Chega lá e balança tudo, tá, Cláudio? Não deixe pedra sobre pedra. Aprender Mostra a realidade. Ele é bom por causa da comunicação dele. Agora, seria bom vocês pegarem a turma que vocês conhecem, que são enrustidas em matéria de laringo-chakra, e trazer para assistir o Clóvis. Assim, vocês andam, vocês falam, vocês não têm problema nenhum, são desimpedidas aí em matéria de locomoção e tudo mais. E outra coisa, são enrustidos porque não falam nada. Ele não, está desse jeito, tem comunicação aberta, de alto nível, é extrovertido, tem bom humor. Como é que fica isso? É aberto. Olha o abertismo consciencial. Eu acho que uma das coisas mais sérias dele é isso. Não é só o problema de corpo ou o jeito dele pensar. É o processo dele ser comunicador, gente. Fala lá sobre os programas que você já fez, o que você participou, como é que é. Fala isso tudo lá. É muito importante. Abre o jogo. Foi ficado da gente fazer um trabalho, uma planilha, né? Seria bom. Da qual seria... O que é mais importante ele falar? É o homem da mídia. Mas então... Professor, na parafatologia, na última linha, a central extrafísica de energia. Sim. Fala-me um pouco sobre isso, que eu estou desatualizada. A central seria bom, então, você pegar um verbete que tem sobre isso. O da verdade. Central extrafísica da verdade. Não, tem da energia. Ok. Você tem todas, não tem problema. Já tem tudo aí. Se arranjar para você ver como é que é. Entende? Tá bem. A da energia é a hora que você acessa uma central extrafísica que potencializa os seus trabalhos com energia, visando assistência. Agora, com o tempo, isso aí pode ficar assim, mais corriqueiro, mais fluente, mais comum, mais costumeiro. Isso pode acontecer mais vezes. Então, é muito bom a gente ter um telefone vermelho em comunicação com isso. No caso, é o energoduto, como nós chamamos. Entende? Qualquer coisa você faz assim, a energia vem. Entendeu? Vale a pena. Isso é bom, bacana. Tá bom, não tem preço, inavaliável. Aqui em tecnologia, você fala para técnicas da aprendizagem. Você pode exemplificar assim, as técnicas, os bastidores que eles usam? A paratécnica da aprendizagem. O caso todo é o seguinte. Primeira coisa que eles fazem é dar um jeito da pessoa expandir a lucidez para fazer a apreensibilidade. Você vai aprender alguma coisa, você tem que ter a apreensão, tá certo? Isso é que é aprendizagem. Essa apreensão é necessário que haja uma expansão da consciência, que ela esteja predisposta a receber alguma coisa de fora. Ela tem que estar neofílica e com abertismo consciencial. Então, se a pessoa não tem isso, eles procuram incrementar essa possibilidade da pessoa. Isso muda tudo, já ajuda demais. Isso tudo é paratécnica. Agora, como é que eles fazem?
sem mostrar nada, sem ninguém perceber, eles vão lá, passam um arco voltaico na pessoa, tira algum bloqueio dela, limpa o olo pensando que ela está. Às vezes dá uma inspiração de ideias que ela não teve naquele momento para ela ampliar. Isso tudo vai mudando. Isso tudo é da paratécnica. Agora, a paratécnica em si, como eles fazem, a maioria é através de energia mesmo. Por isso que eu coloquei mais central essa física de energia. Porque a energia é que desencadeia tudo. Essa nossa vida, como eu falo, é energética. Não tem lógica? Sim. É isso. E aqui em enumerologia, Sim. Os dois últimos, preceitos extrafísicos e recomendações extrafísicas. Você poderia dar um exemplo? O preceito extrafísico e recomendações. Por exemplo, a maioria desses princípios que eu uso, que eu chamo que são da conscienciologia, são isso. Sim. Mesmo aquelas coisas que aconteceram comigo. Tem muita coisa que eu falo. Isso não é para mim. Por exemplo, o processo sem assistência, não há evolução. Só esse princípio básico todo. Outra coisa, o princípio da descrença é o mais certo para qualquer pessoa que queira pesquisar. E por aí vai. Tudo isso são preceitos extrafísicos e recomendações extrafísicas. Uma outra coisa, o parapsiquismo, ele pode fazer mais o abertivo consciencial do que qualquer outra coisa. Pode ser uma palavra-chave? Assim, dar alguma ideia também? Às vezes é uma palavra-chave, né? Tem muitas delas, né? Nós já usamos isso aí. Você quer ver uma palavra-chave? Tenepse, é uma palavra-chave seríssima. Dispersidade, essa que eu criei, é terrível. Entende? Esperto. E por aí vai. Agora, ó, se você pegar os verbetes escopetos, você vai ver isso tudo lá dentro. Tem muita coisa lá. Outra coisa, se pegar aí a listagem da Lourdes, entende? Você vai ver tudo isso lá dentro, os neologismos. Esse aqui é o melhor para ver tudo. Ver assim, o gran complet, entende? Grandão. É o melhor. Ok, tá certo? Dona Hernandes. Aqui na parafatologia, não acharia que devia especificar um pouquinho mais a questão também da paradidática? Paradidática. Paradidática, sim. Você acha que é bom falar nisso aí mais? Também Vamos pôr. técnicas que eles utilizam para poder... A Rosa está por aí, tá? Rosa, anota isso aí e põe aí para nós. A paradidática, a paradidaxia. Junto aí, para falar o negócio da parapedagogia, isso é na parafatologia. Mas então, vamos ao segundo tempo. Segundo round. Professor, podemos dizer que a parapreceptoria começa a existir quando a pessoa faz o primeiro curso intermissivo dela. Antes disso, ela ainda não poderia... Antes disso, havia esporadicamente uma ou outra pessoa, quando aquela situação, a injunção da vida, o contingenciamento existencial era muito pesado. E às vezes precisava de ajudar através dela outras pessoas. Às vezes tinha isso. Mas eram manifestações esporádicas, né? Entendi. Agora, hoje a coisa já está mais assentada. Está mais fluente. Entendi. Isso tem relação aqui com a parafatologia, a questão do amparo antecipado de função, ou seja, começaria no curso intermissivo tem. É esse o sentido do amparo antecipado? E não é só isso, o antecipado, ele mostra uma ligação que vai continuar. Entendeu? Aquilo que está lá pode acontecer aqui, e é o que tem acontecido. Entendi. Muitos de vocês estão recebendo assistência o tempo todo. Meu caso é assim. O tempo todo, todas as épocas da minha vida e antes. Então isso é o máximo, né? É o ideal. Entendi. Da agora para frente, a maioria aqui vai ter isso. A maioria vai ter amparador nas próximas vidas, etc. Esse negócio todo. É inevitável. Entendi. Porque a própria vida no planeta exige que haja o incremento dessas atividades mais avançadas, evoluídas. Professor, não sei se existe essa matemática, mas, em geral, quantos cursos intermissivos a pessoa fez ou vai fazer, mais ou menos, para que ela desenvolva a função de... Isso aí vai evoluir tudo diferente, né? Por exemplo, nós estamos fazendo um curso intermissivo
para a pessoa fazer o quê? Você tem uma ideia? Para que serve o curso intermissivo nosso? A pessoa, acho que acelerar o processo evolutivo, começar a fazer assistência. Sei, mas para quê? Qual seria um limite óbvio desse curso que a maioria fez aqui? Limite para a pessoa? O ponto de... Alcançar a especificidade. Entendi. O que você acha? O limite para a vida que ela vai levar. É lógico isso aí para vocês? Faz sentido? Então é o mínimo. Agora veja, vão ter outro curso que você vai alcançar o quê? Sempre consciente. Tem um outro que você vai ser teleguiado. Tem um outro que você vai chegar a evoluciólogo. Tudo está aí. Regaça as mangas, tem muita coisa pela frente. É muito curso que tem. A Universidade de Extrafísica é a maior que existe. E o termo que nós usamos muito, a questão do parapedagogo, ele, por definição, ele se refere à Consciex? Não, ele recebe a Consciex e se refere também à Consci. Mas o Consci que já domina o parapsiquismo, que já tem parapercepciologia, que tem uma boa sinalética, parapsíquica, etc. Então a variável do parapsiquismo é principal nesse contexto aí, não só... Entendi. É esse que define. Tá certo? Então, Camila. Professor, você poderia aprofundar o que o senhor falou agora, que o parapsiquismo é o que pode mais ajudar no abertismo consciencial do que qualquer outra coisa? Pelo seguinte, abertismo consciencial, a gente fala isso quando a pessoa já está aberta para a inteligência evolutiva. Porque se não há abertismo consciencial, se a pessoa não está pensando na evolução, a verdadeiro abertismo é aquele que a pessoa entende a evolução que ela tem. Então, é necessário que ela veja qual a evolução que ela tem e para onde ela vai. Para isso, é o mecanismo da evolução da consciência. E esse é o verdadeiro abertismo. Então, você vai falar assim, não, mas o processo de assistência não é muito importante? Sim, mas ele existe em função disso. Uma pessoa, para fazer assistência corretamente, ela tem que saber por que ela deve fazer assistência. Senão ela não tem incentivo, ela não tem motivação. Entende como é que é? Ela não vai ter garra, gás, para se sacrificar, fazer o auto-sacrifício, para ser abnegada, para seguir a lei do maior esforço e não a lei do menor esforço. Você entendeu? Isso é muito importante. Tem lógica? E aí o parapsiquismo entra para ampliar essa assistência? Não, o parapsiquismo não entra para ampliar, ele embasa isso tudo. Começa que a vida humana é da energia consciencial. Para você movimentar a energia consciencial, você tem que ter parapsiquismo. Não tem jeito, né? Vocês estão encalacrados, encurralados, sabe como é que é? Dentro de um curral. Tá certo? É evolução. Como tratar com os membros da família que não entendem a nossa opção em não ter mais religião? A primeira coisa é o seguinte, abençoa todo mundo, atenda aos seus dependentes e não brigue com ninguém. A propósito, é bom a gente lembrar, você tem algum gatinho? Você tem algum cachorrinho? Você briga com seu gatinho? Você briga com seu cachorrinho? Geralmente isso não acontece. Agora, com o cachorrinho e o gatinho, é fácil porque eles são mais inferiores em matéria de manifestação do que você. Agora, a turma da família, do núcleo, a família nuclear, da família, eles são de igual para igual. Eles não são nem gatinho e nem são nem cachorrinho. Agora, então, vamos pensar. Se você não briga nem com seu gatinho, nem com seu cachorrinho, muito menos você vai brigar com a turma da sua família. Então, a primeira coisa que você tem que falar é o seguinte, olha, eu abençoo vocês, respeito demais seus pontos de vista, mas peço a vocês para respeitar os meus. Cada um de nós somos consciência que tem o direito de pensar como nós pensamos. Por quê? O 13 de maio faz mais de século que já foi declarado nesse país. E na nossa condição de cidadãos que pagamos imposto de renda para esse governo que está aí esquisito, mesmo assim, nós estamos cumprindo o nosso dever. Nós somos cidadãos, temos identidade e cidadania. De modo que eu peço a vocês para me respeitar, como eu respeito os seus direitos. Eu defendo o direito de você ter essa opinião, até com a minha vida.
mas quero que vocês também respeitem os meus. E não procure fazer a cabeça de ninguém. Procure informar, principalmente através dos seus atos, que são seus exemplos. Dê exemplos de renovação, de reciclagem, de melhoria para essa turma toda da sua família, através da sua vivência. Aquilo que você está vivendo, aquilo que você é. Isso é muito mais importante do que estar discutindo, debatendo ou qualquer coisa. E outra coisa, não adianta. Tem certas pessoas que são fanáticas. Você não precisa falar que elas são fanáticas. Você tem que entender que elas são fanáticas. E abençoá-las. Dê bastante doce de leite, manga madura, não é isso? Vale a pena. Que a vida é isso. Uma outra coisa, coloque na sua cabeça o seguinte, nós não viemos aqui para sofrer, nós viemos aqui para ser alegres, para ser otimistas, para aprender a evolução, para dar exemplos bons para as pessoas. Pensa nisso. A família nuclear jamais deve ser desprezada. Outra coisa, se há dependentes seus, cuida deles até quando você puder e precisar que eles exigirem. Isso é muito sério. Nós não podemos desprezar nada do processo da família nuclear. É a ela que nós devemos estar vivendo aqui, é o pai e a mãe. De modo que vale a pena entender os pontos de vista de cada pessoa. Existe um negócio que chama a revolta, a briga e os conflitos de gerações. Uma pessoa que estudou mais, ela às vezes está sabendo mais com a visão abrangente do que aquela que estudou menos. Então, se você acha que você estudou mais, você tem que ter mais compreensão que qualquer outra família que estudou menos. Então, o conflito de gerações, a geração nova geralmente tem que respeitar mais a geração antiga. A velha guarda precisa de mais assistência do que a geração nova. Eu acho que com isso nós esclarecemos bem, né? Agora, gente, hoje eu quero dizer para vocês que domingo é efeito do estado vibracional. Agora, amanhã, nós temos aqui 18 verbetes para selecionar, que está aqui com vocês. Depois da votação, tem o Marcelo Pasculin, Dulce Dal e Flávia Guzzi para darem 3 recados. Verbetes novos. Exemplologia, intempestividade, lei da proexis, máximo da consciência, melim, objeto ajustado, pseudo-bem, trabalho antelucano. Verbetes antigos, curiosologia, década, incivilidade, localização, operação, prerrogativa, primo-ponente, referência, taxologia da segurança, usabilidade. Marcelo, Dulce e Flávia. Quero reiterar aos tertulianos e teletertulianos o convite para o lançamento do campus de Invexologia, que vai ser no dia 16 de julho deste ano, quarta-feira pela manhã. Também quero informar que as inscrições para a 6ª semana da Invex, que compreende aí o lançamento do campus, para este mês, para o mês de maio, possui maior desconto. Então não deixe para inscrever-se em junho, se você pode inscrever-se em maio com desconto. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Eu queria convidar os candidatos a escrever um livro para participarem da dinâmica da escrita na pré-IC de escritores, a Unescom. Essa dinâmica, ela tem o objetivo de desenvolver a disciplina e a concentração, ou seja, facilitar a vida para a preceptoria. Então, 6 meses, R$50 por mês, inscrições no CAEC. Os professores são Júlio Almeida e Luciana. Então, todos convidados. Obrigada. Quando? Que dia? Dia e hora? Domingo de manhã. Domingo de manhã. Todo domingo de manhã.
essa dinâmica é aos moldes da dinâmica que já acontece aqui no CAEC toda segunda-feira. Então, o objetivo é disciplina, auto-organização e, enfim, para preparar aí para a escrita do livro. Ok? Obrigada. Material é vocês que levam, né? A própria escrita, laptop, caneta, livro. papel, livro, dicionário, enfim. Material de pesquisa de vocês do livro. Ok? Obrigada. É só para dizer que a gente ainda tem vaga nos grupos de reciclagem intraconsciencial da Consciência, tá? A gente sabe que não é fácil mexer com conscienciogramas, gente, mas é o seguinte, se a gente quer chegar à diversidade, subir na escala evolutiva, não tem outra forma sem o autoconhecimento. Então, o conscienciograma, ele facilita para que a gente possa crescer dentro dessa escala. Então, vamos aí dar uma oportunidade, a gente tem vaga no domingo à tarde, na terça-feira à noite, e vamos abrir uma turma em junho, na segunda-feira à noite. Então, falem comigo, com o Otávio, com o pessoal, tá? Que a gente tem outras informações. Obrigada. Empatou? De novo empatado. Conta aí, lógico. Empatou, então, os verbetes são exemplologia e lei da Proexis. Exemplologia, levante a mão. Exemplologia. Lei da Proexis.